Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo Miller e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formatação de trabalhos acadêmicos de acordo com as normas da ABNT. A gente vai falar sobre e vai formatar aqui um arquivo base com um trabalho com as regras principais da ABNT. Antes disso, algumas normas você precisa conhecer, caso ainda não conheça. As normas são a NBR 14724, que fala sobre informação e documentação, a apresentação de trabalhos acadêmicos, a NBR 10.520, que vai falar sobre citações em documentos, e a NBR 6.023, que vai falar sobre referências. Então, esses três itens a gente precisa conhecer, no mínimo, para fazer um bom trabalho. Aí tem mais alguns itens para a gente entender ali, né, que estão discriminados aqui. NBR 6.028, que fala especificamente do resumo, como é que ele deve ser e qual a forma de apresentá-lo. A NBR 6.027, que fala sobre o sumário, como é que se apresenta o sumário. E a NBR 6.024, que fala sobre a numeração progressiva das sessões, como é que você formata as sessões do seu trabalho. Então vamos tomar aqui como parâmetro um trabalho acadêmico feito em um curso de graduação. Inclusive esse é o exemplo que a gente vai utilizar aqui. Então a gente vai pensar em um trabalho com os elementos básicos, elementos mínimos para um trabalho científico. E dentro desses elementos a gente tem que considerar algumas questões. Quais são? Vamos pensar aqui que todo trabalho acadêmico vai ser dividido entre elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, como a gente tem aqui nessa apresentação. Então veja só. Como elementos pré-textuais, a gente tem aqui capa, mas a capa não conta na paginação, folha de rosto, listas ou índices de ilustrações. Ilustrações vão ser figuras, quadros, tabelas, gráficos, fotografias, mapas, enfim, qualquer elemento gráfico que você insira no trabalho acadêmico. Vamos ter um resumo e vamos ter um sumário, como elementos pré-textuais. Tem outros? Tem, vários. E lá na norma você encontra epígrafe, dedicatória e vários outros elementos que não são obrigatórios. Estou falando aqui dos elementos principais, por isso que eu estou colocando só esses elementos aqui. Depois eu tenho os elementos textuais, que é o corpo do seu trabalho, que é o desenvolvimento. E é lá que vai ter uma introdução, contendo a apresentação do tema, introdução ao tema, objetivos, questão da pesquisa, justificativa, delineamento metodológico também, e outros elementos que podem estar contidos na sua introdução. Depois tem o desenvolvimento das suas ideias, ou seja, pesquisa bibliográfica, o referencial teórico, a metodologia muito bem delimitada, enfim, todos os itens do corpo do seu trabalho, os dados coletados e analisados, etc. Depois, as considerações finais. Tudo isso incorpora o que a gente entende pelo componente textual ou pelos elementos textuais de desenvolvimento do texto. Lembra sempre de uma comunicação, né? Introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. É no mínimo isso aqui, então tem aqui esses elementos. E aí, como elementos pós-textuais, a gente vai ter referências, apêndices e anexos. Apêndice é quando você cria alguma coisa. Você criou um documento, criou um mapa, criou um diagrama, enfim, você fez alguma coisa, mesmo que tenha sido embasado na literatura, ele é um apêndice. Precisa ser indicado no texto que ele existe e depois inserido nos apêndices. E já um anexo é quando você pega algum documento pronto. Por exemplo, estou utilizando o questionário de um outro pesquisador. Então, vou citar que estou usando esse questionário e que ele se encontra nos anexos, e aí coloco o anexo lá. Estou utilizando uma legislação que eu acho pertinente que esteja na íntegra no meu trabalho, cito que ela está nos anexos. Veja, o anexo é algo que outra pessoa ou instituição já fez e está lá no finalzinho nos anexos. Então, entendendo isso, a gente vai ter aqui elementos pré, elementos textuais e pós-textuais. E para a nossa conversa de hoje, a gente vai formatar um trabalho com esses elementos centrais, os principais de um trabalho científico. Então vamos pensar aqui no que a gente vai fazer. Capa, folha de rosto, sumário, índice, e vamos configurar isso de forma eletrônica, né? Para você já entender e ter isso em mente, imagine que dentro de um trabalho acadêmico você precisa ter configurações padrão. As configurações padrão da ABNT são fonte, o tipo da fonte, Arial ou Times New Roman, tamanho 12, na cor preto, que é a cor automática do computador, com uma margem de 3 centímetros aqui em cima nas margens superior e esquerda e 2 centímetros na margem direita e inferior. É o que a gente chama das margens 3, 3, 2, 2, né?
3 centímetros aqui na margem esquerda e superior, 2 centímetros na margem inferior e direita. Toda a capa e folha de rosto também precisam estar alinhadas com relação à sua formatação, por isso que eu já coloquei elas lado a lado aqui. O título delas precisa estar alinhado e a gente já vai entender como é que formata isso tudo. Outro item importante para vocês conhecerem desde já: posição das legendas, das figuras ou ilustrações. Pela BNT a gente coloca o título antes da figura, geralmente em negrito, tamanho menor, tamanho 10, perdão, a gente deixa em tamanho 10 em negrito. E depois da figura, a fonte de onde você tirou. Foi você quem elaborou? Ou você está utilizando essa figura de algum outro item? Se é você que elaborou, coloca ali elaboração própria e o ano corrente. Se você está utilizando de um livro, de um artigo, de algum outro lugar, cita a fonte. É uma citação também. As figuras também são citações. E aí, com relação às seções, para a gente entender. As seções podem ser divididas em quantas forem necessárias para o seu trabalho, mas elas precisam ser formatadas com um certo padrão. O que isso significa? A gente pode ter, por exemplo, seção primária, secundária, terciária, quaternária, quinária, por exemplo. Na formatação, como é que ficaria? As seções primárias, ou seja, a seção cabeça de um item específico, ela fica formatada assim, em tamanho 12, negrito, com todas as palavras em maiúsculo, para a seção primária. Já a seção secundária, e você numera assim, né? Seção 1, introdução, 2, pesquisa bibliográfica, 3, metodologia, e assim por diante. Seção secundária, aqui dentro de uma seção, você inseriu outra. Então ficaria, por exemplo, seção 2.1, conceito. Olha só, tudo em maiúsculo, mas sem negrito, também tamanho 12. Então, seção primária, maiúsculo e negrito. Seção secundária, só maiúsculo. Seção terciária, negrito com iniciais em maiúsculo. Só as iniciais das palavras principais em maiúsculo e a fonte em negrito. Já a seção quaternária, sem negrito em itálico. E a seção quinária, por exemplo, sem negrito e sem itálico. Para você justamente diferenciar as seções. Isso é importante justamente para depois, na hora de criar um sumário eletrônico, ele ficar muito bem dividido, como a gente vai ver a partir de agora. Conhecendo essas regrinhas básicas, quais normas você precisa conhecer, a gente pode partir para a formatação. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos lá para o Word. Abri aqui um documento do Word já com texto inserido, só para a gente fazer a formatação principal. E para começar a nossa conversa, alguns itens se fazem necessários de serem apresentados. Primeiro é conhecer o Word. Então, por isso eu sempre falo, conheçam a ferramenta que vocês estão utilizando. Saibam o que ela oferece, quais as possibilidades, etc. Com relação ao Word, a gente usa ele para formatar os nossos trabalhos. Por isso é importante conhecer cada uma das suas funções, ou no mínimo as funções que você vai precisar. E hoje a gente vai conhecer as funções que você vai precisar aqui. Então, eu já vou começar fazendo uma configuração básica no nosso trabalho, para a gente iniciar a nossa conversa, né? Primeiro, aqui em cima você tem a barra de menus. Página inicial, inserir, design, layout, referências, etc. Eu vou começar exibindo a régua do nosso arquivo. Primeira coisa, então, a gente vai conhecer o nosso menu de exibir, para a gente deixar exibindo as réguas do nosso trabalho. Então, a gente vai clicar no menu exibir, vai deixar marcada a opção régua, e olha a diferença. Quando eu marco a opção régua, ele mostra para mim a régua de margens dentro do meu trabalho, na parte superior e na lateral esquerda. Se eu desmarcar, isso aqui vai sumir. É importante deixar? Eu gosto de deixar para eu saber se a paginação, por exemplo, se a margem, se a configuração de margem, se os alinhamentos estão corretos. Então, eu deixo marcada a opção régua. É isso que a gente vai fazer primeiro. Depois, vamos configurar as margens, né? Vamos lá no nosso item Layout. Dentro do item Layout, você tem várias opções aqui que a gente vai utilizar. Uma, inclusive, depois que é a quebras. Agora, a gente vai para o item Margens. Dentro desse item Margens, a gente vai clicar aqui e vai ver qual que é a margem que está aplicada. Aqui, no meu caso, já está aplicada a margem da BNT. Mas se não estivesse, você viria aqui em Margens Personalizadas. E dentro desse item, você ia configurar manualmente qual é a formatação que você deseja. Nas margens superior e esquerda, poderia aumentar, diminuir, mas a gente vai manter superior e esquerda 3, inferior e direita 2. Poderia aumentar, mexer aqui,
a gente deixa a configuração padrão no formato de orientação retrato, que é a folha em pezinho. Caso contrário, em paisagem, ela ficaria deitada. Então a gente está usando o formato retrato. E a gente vem aqui e dá um OK. Margem já está OK. Depois a gente vai mexer nos espaçamentos desse texto. Então, elementos que devem estar contidos dentro da capa. Título ou nome da sua instituição de ensino, setor ou departamento em que você estuda, nome completo do seu curso, seja ele curso de graduação, de pós-graduação, seja ensino médio, você vai colocar aqui o nome do curso. Depois, o seu nome, e se tiver mais gente na equipe, o nome dos outros membros da equipe em ordem alfabética. No meio da página, mais ou menos, você vai colocar o título do seu trabalho. Lá no finalzinho da página, nas duas últimas linhas, cidade e ano corrente. E aqui, a gente já começa a perceber algumas questões. Todo mundo está em fonte tamanho 12, todas as letras em maiúsculo, na fonte que a gente escolheu, que no caso aqui é o Arial. Pode ser Arial ou Times, estamos usando aqui o Arial. Então, todo mundo em tamanho 12, centralizado, todas as letrinhas em maiúsculo. E como é que eu sei onde é que é o meio do trabalho? Eu não sei. A BNT não fala especificamente sobre isso. Ela diz que ele tem que estar centralizado. Então, você vai centralizar de acordo com o tamanho do seu título, se tem mais participantes ou não, e aí você vai fazer a sua configuração. De curiosidade, para você entender quantas linhas tem no meu, a gente está aqui na paginação bem padrão. E aqui, espaçamento simples, tá? Na capa e folha de rosto, espaçamento simples. Vamos contar, né? Depois do nome do curso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enters. No 9, tem o meu nome. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 8 enters, linha 9, título do trabalho. Depois, aqui para baixo, tem algumas linhas a mais. E você já vai entender por causa da folha de rosto. Então, quantas linhas teve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 linhas na linha 25, cidade e ano corrente. Fiz isso na minha capa. Vou ver se ela está correta daqui a pouco, quando eu inserir a folha de rosto. E aí eu vou para a segunda página, folha de rosto. Folha de rosto começa aqui com o seu nome, depois título do trabalho, alinhado com a capa, o texto de apresentação, que é para dizer que trabalho é esse, cidade e ano. Esses textos aqui de apresentação, eles também são livres, você vai adequar para a situação. No caso, estou fazendo aqui fictício, coloquei trabalho apresentado à disciplina ADMC 99, Informática 1, como requisito parcial para obtenção de nota para o semestre. Professor Dr. Rodrigo Miller. Ponto. Agora vamos diminuir o zoom para a gente colocar lado a lado capa e folha de rosto e ver se elas estão alinhadas. Lembra que elas precisam estar alinhadas no título. Então olha só como é que ficou. Na capa, instituição, departamento, curso, seu nome, título do trabalho, esse espaço inteiro em branco, cidade e ano. E esse espaço inteiro em branco é necessário por causa desse texto aqui. Esse texto, que é um texto que você pode criar e adequar para cada situação, vai ficar alinhado a 8 centímetros da margem, e a gente já vai ver isso. Mas lá na primeira linha está meu nome, alinhado com o título da folha de rosto, alinhado com a cidade também, falta só a gente terminar e verificar como é que configurou isso aqui. Então voltamos para o tamanho normal, e como é que a gente formatou? A 8 centímetros da margem esquerda. Todo o restante do texto, da capa e da folha de rosto, ele está centralizado. Esse item aqui, diferente, fica justificado a 8 centímetros da margem. Como é que a gente faz isso? Mexendo aqui, nos nossos pininhos aqui de recuo de parágrafo. Eu chamo de flechinhas, geralmente. Tem uma flechinha para baixo, que é recuo da primeira linha, uma flechinha para cima, que é o recuo da segunda e das linhas subsequentes, de um mesmo parágrafo, e o quadradinho que mexe em todo mundo. Então, se eu clicar aqui nesse parágrafo que eu quero mexer, e pegar no quadradinho e levar ele lá para o começo da margem, ele vai ficar alinhado à margem, como você vê aqui, à margem esquerda. Mas eu quero alinhar ele a 8 centímetros, então eu pego no quadradinho e arrasto até 8. Se eu mexesse só na linhazinha de cima, eu só mexeria na linha de cima. Se eu mexesse só na flechinha de baixo,
eu mexeria nas linhas de baixo. Tá vendo? A linha de cima começando em 8, a outra alinhada à margem. Por isso que eu mantenho as duas sempre juntas e mexo aqui com esse quadradinho, para a gente poder alinhar 8 centímetros da margem de forma que esteja justificado. Fizemos capa e folha de rosto. Pronto, vamos para a próxima etapa. Capa, folha de rosto, próxima etapa é o sumário. Eu já deixei aqui em negrito, tamanho 12, centralizado. Não vou mexer nele agora porque eu preciso aplicar as formatações de estilo dentro do meu texto, para daí sim vir aqui e fazer o sumário eletrônico. Então só escreve sumário ali e deixa para depois. Página seguinte, também deixei aqui lista para eu inserir depois, que eu vou aplicar a formatação eletrônica. E vou lá para a minha próxima página, deixei mais uma lista de figuras. E agora sim, começo lá na introdução. Lembra que a gente falou elementos pré-textuais, os que a gente viu até agora. Agora elementos textuais. Imagine que você escreveu todo o seu trabalho, agora você vai formatar. Aqui eu deixei um texto básico, que é um texto meu antigo, para a gente fazer uma formatação. E para fazer um sumário eletrônico, eu preciso aplicar estilos. E esses estilos estão aqui no menu Página Inicial, no item Estilo, aqui onde você vai ver várias opções de títulos. Primeira coisa que a gente vai fazer é formatar esses títulos. Eu sei que eu já vi lá, naquela apresentação que a gente viu agora há pouco, que tem seção primária, secundária, terciária, quaternária, etc. E cada uma delas é diferente. Seção primária, todo mundo em letrinha maiúscula, negrito, tamanho 12, certo? Então, vou localizar aqui meu título 1, botão contrário em cima dele, e já vou clicar na opção Modificar. Venho aqui e vejo qual configuração que ele tem. E qual é a configuração que eu preciso. Fonte Arial, tamanho 12, em negrito, cor automática. Se eu precisar de alguma característica diferente, espaçamento, etc., colocar centralizado, colocar justificado, eu vou fazer o que eu precisar. Eu vou deixar ele marcado aqui como alinhado à esquerda. E aí coloquei já negrito, tamanho 12, alinhado à esquerda, nome está ok, estilo está ok. E vou deixar marcada essa opção aqui de adicionar a galeria de estilos, atualizar automaticamente e novos documentos baseados nesse modelo, porque eu vou usar sempre esse modelo padrão aqui, que é o padrão ABNT. Marquei isso, dou um OK. Não aconteceu nada, porque eu não apliquei o estilo, eu só modifiquei ele lá. Então agora sim, seleciono o título da minha seção primária, vou lá em cima e dou um clique no estilo título 1. Agora sim aplicou o estilo. Tá vendo que mudou? E agora eu vou continuar fazendo isso em todas as minhas seções. Seção primária, todo mundo maiúsculo, negrito. Seção secundária, todo mundo em maiúsculo, sem negrito. Vou fazer a mesma coisa lá no meu título 2. Também botão contrário, modificar, vou verificar qual é a configuração que eu preciso. Já está aplicada aqui, então ok, apliquei a configuração. Ok, agora eu volto lá, selecionei o texto, marco o título 2, ele aplicou o estilo título 2. E vou continuar fazendo isso em todo o meu trabalho. Em cada seção, vou identificar qual é a seção e vou marcar. A gente vai voltar daqui a pouquinho e mexer nos índices e legendas de figura. Vou localizar minhas outras seções, por exemplo, aqui. Uma seção secundária, título 2. Aqui eu já tenho outra seção secundária, título 2. Outra seção secundária, título 2. Vamos ver o que mais temos aqui. Agora uma outra seção primária. Primária, já configurei o título, só venho e aplico a função. Uma seção secundária, título 2. Seção secundária, título 2. Seção terciária. Agora vamos mexer. Eu localizei aqui um título 3. Vou modificar, para ter certeza que eu vou ter a formatação que eu preciso. Arial, tamanho 12, negrito. Inicial em maiúscula. Tá ok? Dou um ok aqui. Agora eu vou lá e seleciono o título 3. Apliquei a configuração do título 3. Aqui temos figura, vamos mexer nela depois. Outra seção terciária, título 3. Outra seção terciária, título 3. Continuo procurando seções, outra figura. Não temos mais seção ali. Aqui uma seção primária, título 1. Outra seção primária, título 1. Seção secundária, título 2. E vejam que se tivesse seção terciária, quaternária, ia inserir todas as configurações ali.
Conclusão, seção primária, título 1. Referências, seção primária, título 1 também. Se eu tivesse, e aqui estão as referências, né? Se eu tivesse anexos e apêndices, estariam aqui também marcados com título 1, porque são também seção primária. Agora eu volto lá no comecinho do meu trabalho, vou lá no meu item sumário, e antes de eu aplicar o sumário, vamos exibir o nosso painel de navegação, que é para a gente verificar as configurações que a gente aplicou. Volto no menu exibir, que a gente usou antes para exibir a régua, e agora clico aqui em painel de navegação. Ele vai mostrar aqui na sua lateral esquerda todos os títulos que você aplicou no seu trabalho, ou seja, todas as seções que você tem. E você pode navegar por essas seções, por esse menu ou esse painel de navegação. Se eu clicar aqui no item 2, vou lá para o referencial. 2.2, vou direto para o item marketing de relacionamento. Item 4, vou direto para análise dos dados. Então, é uma forma de navegar de forma rápida pelo seu documento. Agora eu vou voltar lá para o meu sumário, porque eu vou aplicar o sumário eletrônico agora. Fiz tudo isso, configurei todos os estilos, agora eu venho na opção Referências, no meu menu aqui em cima, na minha barra de menus, uso o menu Referências, Sumário, e vou usar já a primeira opção, que é o sumário automático, com os pontilhados e o númerozinho da página no canto direito. Clico nele, automaticamente ele criou o nosso sumário eletrônico. Viu como é fácil? Já veio aqui com o título da seção, toda dividida, já veio aqui com o número da página, enfim, completinho. Só vou apagar esse nomezinho aqui que ele vem padrão e pronto. Opa. Fiz isso, já estou com o meu sumário inserido dentro do meu trabalho. Fonte tamanho 12, negrito, como a gente já tinha feito. Inserimos o sumário eletrônico. Se você quiser mexer por algum motivo, seleciona o seu sumário e vai conseguir aplicar as configurações normais de formatação lá no teu menu página inicial. Como, por exemplo, mexer aqui nos itens do menu, nos espaçamentos, vou deixar um espaçamento simples, vou deixar espaçamento 1,5, que é o padrão, mas se eu quiser mudar, posso mexer e alterar ele aqui tranquilamente. Agora, a gente vai lá para as nossas listas. Vamos criar automaticamente, assim como a gente fez com o sumário, lista de figuras. Lembra que as figuras são quadros, tabelas, fotos, diagramas, enfim, o que é que você inserir de elemento gráfico é figura, ou é ilustração. Você só vai mudar o nome da categoria para gráfico, tabela e assim por diante. Então a gente vai aplicar a configuração automática para poder gerar um índice automático das figuras. A primeira figura que a gente tem está aqui na introdução, que é um gráfico. Então ele é um gráfico, e eu já vou recortar esse nome, que eu deixei os nomes prontos aqui. É o primeiro gráfico desse trabalho. Então eu vou clicar em cima dele, já que fica o nomezinho da figura em cima. Vou lá no menu Referências e tem um item de legendas. E tem aqui a opção de inserir legenda e depois a opção inserir índice de ilustrações. Vamos aplicar todas as configurações das legendas, como a gente fez com os títulos, para depois só criar o índice. Então, inserir legenda, já apareceu aqui figura 1. Mas ele não é uma figura, ele é um gráfico. Então eu venho aqui no rótulo e acho a opção gráfico. Caso não exista a opção gráfico aqui, eu venho na opção novo rótulo e vou aqui e crio gráfico. E aí depois eu vou ter ele como uma opção ali. E ele já numera para você. De forma sequencial, gráfico 1. Vou dar um espaço, travessão ou hífen e vou colar o título do meu gráfico aqui. Eu vou escrever no caso também, se for o caso, né? Então a formatação dele já apareceu aqui em cima, olha só. Vamos colocar ele em negrito. E aqui no nosso recuo de primeira linha de parágrafo, vamos arrastar todo ele aqui para o canto esquerdo, para deixar ele alinhado à margem esquerda. Já lá no menu inicial, a gente vai deixar ele com espaçamento simples. Olha só, mudou a carinha dele ali. Gráfico 1, o título do gráfico, a figura aqui e depois a fonte. Toda figura tem que ter fonte. Toda citação tem que ter fonte. Uma figura também é uma citação, né? Então, fonte de onde saiu e o ano. Minúsculo, sem negrito, alinhado à esquerda. E aqui a gente deixa em tamanho 10, como um padrão. Vamos para a nossa segunda figura, o nosso segundo elemento gráfico. Vamos procurar dentro aqui do nosso texto. Sei que ele vai estar por aqui dentro do meu item 2. Primeira figura vai aparecer aqui. 4 características dos serviços. Então vamos já apagar esse item aqui. Figura eu vou inserir em cima, vou colocar nessa página, e claro que depois a gente mudaria para não ficar
o título numa página e a figura na outra, né? Aqui é só para a gente inserir mesmo. Referência, inserir legenda. Ah, esse não é gráfico. Então, localizo a opção figura. Figura 1, vou ali e colo o título. Características, 4 características dos serviços. Seleciono ela, deixo em negrito, arrasto para o meu canto esquerdo. E vou jogar lá para outra página, para a gente não ficar se confundindo, porque eu já gosto de fazer um trabalho e formatando ele na hora que eu escrevo, para não perder muito tempo depois. E aí, está em tamanho 10, negrito. Fonte, a mesma coisa, tamanho 10, sem negrito. De onde eu tirei, como é uma figura copiada literalmente, eu tirei do Kotler e Armstrong, ano tal, página P.224. Pontinho. Beleza, fiz aqui na minha figura 1. Vou continuar procurando outras figuras para formatar dentro desse trabalho. Olha só, onde vamos encontrar uma outra figura? Aqui, a universidade e os seus públicos. Vamos recortar esse título que eu já deixei pronto para a gente ali. Em cima da figura, já vou pular lá para outra página, né? Referências, inserir legenda, é uma figura? É uma figura. O título da figura, seleciono aqui, quando eu dou um clique ele abre já esse item de edição rápida. Só coloco em negrito, já está em tamanho 10, e arrasto ele para o meu canto esquerdo. Aqui embaixo a fonte, também, o menu rápido aqui, deixo em tamanho 10. Vamos procurar outras figuras. Metodologia, as outras figuras vão estar todas aqui. Opa, temos aqui um gráfico. Já vou recortar o nome dele aqui, apagar essa opção. E venho já na minha opção, referências e inserir legenda. É figura? Não. É um gráfico. Opa, já é o gráfico 2, porque a gente inseriu um gráfico lá na introdução. Coloquei o título, ok. Negrito, arrasta para cá. Fonte, já deixei tamanho 10, alinhado à esquerda. Outro gráfico. Já recorto aqui o título. Inserir legenda. Gráfico 3. Inserir o título ali. Negrito. Alinhado à esquerda. Outro gráfico. Ctrl X, recorta. Inserir legenda. É gráfico também, já está lá no nosso rótulo, só colo ele ali. Estão vendo como é fácil? Configurações básicas aplicadas aqui pelo Word. Outro gráfico, Ctrl X, porque eu já deixei pronto para a gente. Referências, inserir legenda, outro gráfico. Ok. Negrito, alinhado à margem esquerda. Tem mais alguma figura? Tem uma figura aqui na frente, então vamos colocar ela aqui. Figura, já que é uma figura, vamos inserir lá a opção legenda. É gráfico? Opa, não é gráfico. Então vamos aqui, figura. Figura 3, espacinho, hífen, título da figura. Em negrito, alinhado à margem esquerda. Não tem mais figura, apliquei todas as formatações eletrônicas. Se tivesse outros itens, quadros, tabelas, entenderam a lógica, né? Você adiciona ali o item específico e depois é só inserir as listas. Então, a primeira lista que a gente vai fazer é a lista de gráfico. Lembram como é que a gente fez o sumário? A gente veio aqui no Referências, Sumário. Já para os índices, você já aplicou as configurações, então é o menu Referência e Inserir índice de ilustrações. Qual índice que eu quero inserir primeiro? Ele já pede aqui o nome, então eu vou colocar o gráfico, que é o que tem mais. Tem 5 elementos ou mais, faz uma lista. Caso não tenha, não há necessidade. Vou fazer aqui o gráfico porque a gente tem. Selecionei o item gráfico, as outras configurações já estão mostradas aqui, mostrar número de página, alinhar número de página à direita, ok. Aperto ok, pronto, criou o meu índice de figuras. Só vou tirar de negrito porque aqui não precisa, selecionei todo ele e vou tirar a opção negrito. Criada a nossa lista de gráficos. Agora vamos inserir a lista de figuras, tem poucas figuras, não precisaria inserir essa lista, mas a gente vai colocar só para treinar. Venho aqui, depois do título, inserir índice de ilustrações, e aqui ele já puxou a opção figura, que é o primeiro item dele. Ok, criou nossa lista de figuras. Mesma coisa, vou tirar o negrito, só para a gente não deixar ele em negrito, porque não há necessidade. Tenho minhas duas listas
de ilustrações criadas de forma automática. Então, olha que interessante. A gente criou um menu automático e agora a gente fez as nossas listas de gráficos e a lista de figuras também de forma automática, utilizando o menu Estilos para os títulos, lá do seu sumário, e usando o menu Referência, Inserir Legenda e depois Índice para as nossas ilustrações. Nossa formatação está praticamente pronta, tirando parte do texto, né, que a gente ainda precisa entender das referências, das citações, mas isso é no próximo vídeo. Vamos só aplicar a configuração final, que é a paginação do seu trabalho. Como é que você faz página? Os trabalhos acadêmicos têm que ter página, né? Então, geralmente, a gente faria o seguinte, daria 2 cliques aqui em cima e já viria na opção do menu Inserir, número de página, início da página e a BNT pede no canto superior direito. Clicando aqui, já aparece meu número de página. Já vou mexer naquela configuração ali que eu tinha mexido antes, tá? E aí eu posso formatar também, deixar em tamanho 10 para ficar mais bonitinho e pronto. Aqui ele está começando em 5 porque eu fiz um ajuste antes. Eu cliquei nele, lá no menu Inserir, número de página e vim em Formatar. E eu pedi para começar em 5. Eu vou deixar aqui começar da seção anterior e vou desmarcar e ele vai voltar para a configuração padrão, começando do 1. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começou lá na nossa introdução, todo mundo paginado bonitinho. Mas, lembra que a capa não conta? A capa não conta na paginação. E além do mais, a BNT geralmente pede para a gente paginar só a partir da nossa introdução. E agora? O que eu preciso fazer? Agora a gente vai mexer nessa paginação. Então a gente vem aqui, ó. Se eu der um clique aqui só para você vê que é uma seção única. Tem um rodapé, depois um cabeçalho. Deixo, clico fora de novo e vou mudar essa configuração. Venho aqui no final da minha lista de figuras e vou aplicar uma quebra de página. Então vou lá no meu menu Layout, Quebras, Quebra de seção para a próxima página. Fiz isso, ele automaticamente já pulou para outra página. Só vou apagar aqui, dar um delete para voltar a minha introdução para cá. Para verificar se deu certo, se pegou a quebra, eu vou lá na página inicial e tem esse item aqui do pezinho, ao contrário, que é o parágrafo. Ele mostra todas as configurações, todos os espaços, tudo que foi aplicado. E subo aqui em cima, olha só, quebra de seção, próxima página. Então ele fez uma quebra de seção para a gente, onde eu pedi, e separou a seção de cima com a de baixo. Vamos ver isso? Desmarca o pezinho, para a gente não ficar vendo aquilo ali à toa. Dá 2 cliques aqui, e olha só, rodapé da seção 1, cabeçalho da seção 2. Lembra que antes a gente clicou, só aparecia assim, rodapé e cabeçalho, porque era uma seção única. Agora eles são uma seção 2. E agora o que eu vou fazer? Para mexer nessa paginação, eu venho nesse item aqui, que está lá marcado em Design, Navegação, e tem essa opção, Vincular ao anterior. Eu vou desvincular. Cliquei e desvinculei as 2 seções, ou seja, a seção 1 dessa seção 2. E agora dou 2 cliques aqui. Tcharam! Não mudou nada, mas agora vai mudar. A gente desvinculou as 2 seções. Então eu venho nessa primeira seção aqui em cima, nesse número de página, e dou um delete. Tiro a página dali. Clico fora, sumiu o número de página daqui. Automaticamente sumiu das páginas anteriores, inclusive lá da capa, que além de não contar, não poderia aparecer o número lá, certo? Vamos rodar agora até a nossa introdução. Ah, nossa introdução está com página. Olha que bonito. Deu certo. Mas agora tem um outro detalhe. Se a minha capa não conta, eu estou começando aqui na página 6, que é exatamente a página do meu arquivo. Mas descontando a capa, seria página 5. 6 menos 1, 5. Então eu preciso mexer mais uma vez nessa configuração aqui. Como é que eu faço? 2 cliques e venho lá de novo. Inserir, número de páginas, formatar número de página. Eu não quero continuar da seção anterior. Eu quero iniciar nessa seção. Mas eu também não quero iniciar no número 1, que senão vai começar a contar aqui. Introdução, página 1, 2, 3, etc. Se for essa a sua vontade, tá ok. Como não é o nosso caso, eu preciso começar na página 5, porque todo mundo, menos a capa, já está contando. Só não está aparecendo. Então, venho aqui iniciar em 5. Dei um ok,
Mudou ali, clico fora, começou na página 5. Vamos olhar lá para cima? Tcharam! Sem número de página nas páginas anteriores. Então não precisa mais sofrer, que é muito simples. Volta depois se precisar, é rapidinho. Cria uma quebra de página, uma quebra de seção. Desvincula as 2 seções, apaga o número de página e formata de onde você quer começar. Começamos em 5, as outras páginas seguem sequencialmente, 6, 7 e assim por diante. E agora, fez alguma alteração, fez algum ajuste, tem que voltar lá no seu sumário para mexer, né? Lembra que aqui estava uma outra numeração? Olha só, começou na página 10. Como eu mexi na paginação, eu venho no sumário, botão contrário, atualizar campo. Ele vai pedir se é para atualizar apenas os números de páginas ou o índice inteiro. Se eu tivesse inserido novas seções, tivesse feito outras divisões, eu clicaria atualizar o índice inteiro. Caso contrário, só número de página. Então aperto aqui, OK. Tcharam! Atualizou o nosso sumário com a paginação correta. Mesma coisa para as nossas listas, né, de gráficos, as figuras. Então a gente vai vir aqui, botão contrário, atualizar campo, apenas o número de página. Atualizou aqui do lado o número das páginas, figura também, presta atenção. Botão contrário, atualizar campo, apenas o número de página. OK. Todo mundo atualizado, aperta no botão salvar para não perder nada. E está formatado o nosso trabalho nessa primeira etapa. A gente fez aqui configurações bem introdutórias, bem básicas de um trabalho acadêmico. Então veja só, margem, paginação, tipo e tamanho de fonte, local das legendas, sumário eletrônico, as listas automáticas são elementos fundamentais. E agora a gente já viu que não é difícil, é fácil de fazer. Só precisa de um pouquinho de treino e com o tempo você já vai acostumar a fazer automaticamente essa formatação enquanto cria o seu documento. E essa é sempre a dica. Faça o documento já formatando de acordo com a regra, com a norma que você vai utilizar, porque isso vai poupar muito trabalho depois. Espero que tenham gostado da dica, que consigam aproveitar esses elementos e a gente se vê nos próximos vídeos falando sobre referências e citações. Até a próxima!